Paz do Senhor Jesus a todos, boa noite. Hoje, dia 16/4, quinta-feira, dia que nós teremos culto na nossa igreja, mas vamos dar início aqui. Deixa eu só... Só um minutinho, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23. Amém? Vamos já abrindo as nossas Bíblias, enquanto eu vou me ajeitando aqui. Amém? Pai amado e querido, nós te agradecemos por esta noite, ó Deus, por mais uma oportunidade que nós temos de buscar a tua presença, meu Deus, de aprendermos do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja conosco, ó Deus, que o Senhor esteja presente, Senhor amado e querido, nesta hora. Abra os olhos do nosso entendimento, fale aos nossos corações, Senhor. Que nosso coração seja um terreno fértil para receber a semente da tua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ler lá então, em Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23. Nos diz assim: a candeia do corpo são os olhos. Deixa eu colocar aqui. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Eu quero falar nesta noite sobre algo muito importante nas nossas vidas, irmãos. Há algumas formas em que nós somos alimentados na nossa vida. E hoje eu quero falar especificamente sobre os nossos olhos. E este versículo aqui, esses dois versículos nos falam de algo que é muito importante para que nós possamos observar. Nos diz que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. E quando os nossos olhos são bons, então o nosso corpo há luz. Mas quando os nossos olhos são maus, o nosso corpo está em trevas. E ele não diz só isso, ele nos diz aqui: se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas? Nós temos vivido um tempo bem diferente, um tempo de isolamento, um tempo de pandemia, um tempo em que as coisas têm se intensificado bastante, porque a palavra do Senhor nos diz que o mundo jaz no maligno, e nós temos visto isso dia após dia. E nós temos vivido num tempo onde as notícias ruins estão em toda parte, em todos os lugares. Nós podemos observar qualquer tipo de notícia, e principalmente as ruins. E se nós nos ativermos somente a essas notícias, é aquilo que vai alimentar a nossa vida, o nosso corpo, o nosso coração. E é algo que nós precisamos atentar, porque assim como se nós lutamos para ter uma boa saúde, nós precisamos olhar pela nossa alimentação, precisamos fazer exercícios e precisamos olhar a nossa alimentação para que ela seja o mais saudável possível. E como que nós não olhamos isso para a nossa alimentação da nossa alma? Como que nós não olhamos para isso, irmãos? Porque muitas vezes nós alimentamos a nossa alma de qualquer forma, nós vamos deixando as coisas irem nos alimentando de qualquer forma. E muitas vezes é por isso que nós estamos cansados, desanimados. Nós vamos nos alimentar. A palavra do Senhor nos diz: tudo aquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável, seja isso que ocupe a vossa mente. E como que nós temos nos ocupado?
Será que nós temos nos ocupado com aquilo que é ruim? Nós temos assistido só notícias ruins? Nós temos lido somente notícias ruins? Como está a candeia do nosso corpo? E a palavra do Senhor também nos diz assim: eleva os meus olhos para onde? Para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É para lá, é para o alto, é para Ele que nós precisamos olhar. Então, vamos seguir aqui. Eu quero ler para a gente aqui em Números, capítulo 13. No livro de Números, capítulo 13, nos diz assim: E o Senhor disse a Moisés: envie alguns espiões para a terra de Canaã, terra que estou dando aos israelitas. Você deve enviar um líder de cada tribo dos seus antepassados. Moisés fez conforme a ordem do Senhor e os enviou do deserto de Parã. Todos eram líderes das tribos do povo de Israel. São estes os seus nomes: Samua, filho de Zacur, da tribo de Ruben; Safete, filho de Ori, da tribo de Simeão; Calebe, filho de Jefoné, da tribo de Judá; Gigeal, filho de José, da tribo de Issacar; Oséias, filho de Num, da tribo de Efraim; Paute, filho de Rafu, da tribo de Benjamim; Gadiel, filho de Sode, da tribo de Zebulon; Gade, filho de Suze, da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés; Amiel, filho de Gemali, da tribo de Dan; Setur, filho de Micael, da tribo de Aser; Nabe, filho de Vofse, da tribo de Naphtali; e Guel, filho de Maque, da tribo de Gade. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou para espionar a terra. Foi nessa época que Moisés mudou o nome de Oséias, filho de Num, para Josué. Moisés enviou os espiões para a terra de Canaã com as seguintes instruções: vão para o norte até o Neguebe e atravessem as montanhas, voltando com informações sobre a terra. Vejam também como é o povo que mora lá, se é forte ou fraco, se são muitos ou poucos. Veja também se a terra em que habitam é fértil ou não, se as cidades em que vivem são acampamentos ou se são fortificadas, se a terra é rica ou pobre e se existem muitas árvores ou não. Sejam corajosos e tragam alguns frutos da terra. Era a época da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, que fica próximo de Amate. A caminho do norte passaram pelo Neguebe e chegaram a Hebrom, onde viviam as famílias de Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. A propósito, Hebrom era muito antiga e foi fundada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois chegaram até o vale de Escol, onde apanharam um cacho de uvas tão grande que foram necessários 2 homens para carregá-lo, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado de Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, voltaram de espionar a terra e fizeram um relatório a Moisés, a Arão e a todo o povo de Israel que estava no deserto de Parã, em Cádiz, e mostraram os frutos da terra. Este foi o relatório que fizeram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e é de fato um lugar maravilhoso, uma terra que produz muito leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo de lá é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos lá os descendentes de Enaque, os amalequitas, vivem no sul na terra de Neguebe, enquanto os heteus, os jebuseus, os amorreus vivem na zona montanhosa. E os cananeus moram no litoral e no vale do rio Jordão. Mas Calebe pediu ao povo que estava ali diante de Moisés que se calasse e disse: vamos partir e tomar a terra, porque é certo que vamos conquistá-la. Mas os outros espiões que tinham ido com ele disseram: não podemos lutar contra o povo dessa terra, porque é mais forte do que nós. E espalharam notícias negativas entre os israelitas acerca daquela terra. Eles disseram: a terra que acabamos de ver não produz o suficiente nem para alimentar os próprios moradores. Lá todos os homens são de grande estatura. Vimos também alguns
da família de Enaque, que são descendentes de uma antiga raça de gigantes. Perto deles, nos sentíamos como gafanhotos, e para eles, de fato, éramos gafanhotos. Então, nós podemos observar essa palavra maravilhosa e abençoada. E eu quero dividir aqui, irmãos, em duas partes. Nós tínhamos ali 12 espias. 10 que viram a terra de uma forma e 2 que viram a terra de outra forma. Então, vamos dividir. E eu quero começar pelos 10 espias. Esses 10 espias, todos os 12 espias, sabiam das promessas do Senhor, já tinham testificado de maravilhas que o Senhor já havia feito, caminhado com o Senhor, sabiam toda a palavra, toda a promessa do Senhor, conheciam ao Senhor. Mas 10 espias, quando eles chegaram na terra prometida, é interessante, irmãos, que eles ficaram lá 40 dias. 40 dias, os olhos desses 10 espias estavam nas coisas ruins. 40 dias, porque se eles ficaram ali 40 dias, 40 dias eles estavam observando. E a palavra do Senhor nos diz que o relatório que eles disseram, que eles chegaram, no versículo 26. E fizeram um relatório a Arão, a Moisés, a todo o povo de Israel. Este foi o relatório, 27. O relatório que fizeram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e é de fato um lugar maravilhoso, uma terra que produz muito leite e mel, e ainda trouxeram os frutos, quer dizer, eles constataram as promessas do Senhor, eles constataram que era real, que era verdadeiro, tudo aquilo que o Senhor havia prometido. Só que aí vem uma outra parte. E eles começaram, então, a relatar. Aquele povo é um povo muito forte, aquele povo é um povo numeroso, e isso e aquilo, e somente relataram coisas ruins. Somente. E ali a palavra do Senhor diz que eles entristeceram o coração das pessoas. Porque é triste quando nós recebemos uma notícia. Pensa, todo aquele povo estava ali na expectativa. Como que vai ser essa terra? Como que vai ser? É uma terra, como o Senhor falou, e eles chegaram testificando, eles disseram, é uma terra boa, é uma terra que mana leite e mel, mas os olhos deles não estavam postos no Senhor. Os olhos deles estavam postos nas circunstâncias. Os olhos deles estavam postos em si mesmo, como tão pequenininhos, que eles disseram lá no final, e éramos como gafanhotos. E eles nos viam assim. Como que eles sabiam como eles tinham visto eles? Eles nem falaram, provavelmente, com ninguém. Estava tudo na imaginação deles. O medo foi gerando algo tão grande ali que eles já começaram a olhar tudo. Irmãos, há algo que a palavra de Deus nos fala muito sério. A palavra nos diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. O fermento que eles levaram ali para compartilhar foi um fermento mau. Já viu quando a gente faz um bolo? O último ingrediente é o fermento. Por quê? Porque a hora que a gente coloca ele fermenta toda a massa. Ele fermenta de tal forma que a massa cresce. A massa passa a crescer e multiplicar. E o fermento daqueles 10 espias era muito mau. Somente 2, Josué e Caleb, somente 2 tiveram uma visão diferente, tiveram uma visão voltada para o Senhor. Os olhos deles estavam postos no Senhor. Aqueles 10 espias, irmãos, eles se esqueceram de tudo que eles já haviam visto que Deus já tinha feito. Eles se esqueceram de tudo o que Deus havia prometido. Os olhos deles estavam postos
tanto nas circunstâncias, naquelas pessoas ali, que eles se esqueceram. O medo se apoderou deles e eles esqueceram de tudo, esqueceram quem eles eram no Senhor, esqueceram quem era o Deus que eles serviam. E só lembraram de quem eram aqueles habitantes. Mas então, nós temos a outra parte, Josué e Caleb. A visão deles era totalmente diferente. Eles enxergaram tudo o que havia na terra, mas eles se lembraram quem eles eram no Senhor, quem era o Deus que eles serviam. Quando vêm as adversidades, o diabo quer nos fazer enxergar da pior forma possível. Por isso, nós precisamos sempre nos alimentar, a nossa alma, nosso coração daquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável. Porque é isso que vai nos fortalecer, é isso que vai nos sustentar dia após dia, e principalmente, irmãos, no dia mau. Principalmente no dia mau. É isso que vai nos sustentar e nos fortalecer. Pare de dar ouvidos àquilo que o diabo tem dito sobre você. Pare de dar ouvidos, de olhar para as circunstâncias. Olhe para o Senhor. Tire os seus olhos de você. Nós somos falhos, nós somos limitados. Nós precisamos sim saber quem nós somos no Senhor. Essa é uma das verdades que precisa estar no nosso coração. Quem nós somos no Senhor e quem é o Deus que nós servimos. Foi assim que Davi conseguiu vencer o gigante. Ele não olhou para ele não olhou para o gigante, ele olhou para Deus. E ele diz: eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Dos exércitos. Saiba quem você é no Senhor. Tenha essa certeza no seu coração. Tenha essa certeza. Para que você não seja enganado, para que quando o diabo se levantar, até mesmo com as pessoas que estiverem próximas a você, porque ele vai usar quem está próximo muitas vezes. Porque as pessoas de fora nós já nem vamos dar muito ouvido. Mas ele sabe, ele estuda o ser humano, irmãos, há mais de 2000 anos. E ele sabe. A palavra do Senhor diz que ele está ao nosso derredor. Ele está nos rodeando, procurando, vigiando, sabendo das nossas fraquezas, das nossas falhas. E os nossos olhos precisam estar voltados para o Senhor. Os nossos olhos precisam estar fixos no Senhor, olhando para Ele, olhando para Ele. Um exemplo bem claro disso nós vemos de Pedro. Pedro, quando os olhos dele estavam postos no Senhor, ele andou sobre as águas. O milagre aconteceu quando Pedro estava olhando para Jesus. O milagre aconteceu. E cada vez mais e mais e mais, quando ele olhava para Jesus e caminhava olhando para Jesus, ele se aproximava de Jesus. Mas, de repente, ele parou de olhar para Jesus. Ele começou a olhar para as circunstâncias. E aí o medo invadiu o coração dele. E aí, com o medo, vem a dúvida, vem a incredulidade. Um abismo chama outro abismo. E aí, então, Pedro começou a afogar. Mas Deus é tão maravilhoso que mesmo quando Pedro estava ali afogando, ele ainda gritou: Jesus, me socorre, me socorre. Mesmo quando nós erramos, irmãos, Deus está do nosso lado. Deus é fiel e verdadeiro. Por isso que ele nos diz: eu não vos deixarei, jamais vos desampararei. Talvez você esteja com medo. Nós somos humanos. É errado ter medo? Não. É algo do ser humano. Mas nós não podemos ser paralisados pelo medo. Faça com medo mesmo. Faça com medo. Tire os olhos de você. Porque se a gente ficar olhando muito para si, nós vamos começar a olhar os defeitos, nós vamos ver as nossas limitações. Se nós olharmos para o irmão, nós vamos também ver os defeitos, nós vamos ver as limitações. Se nós olharmos para as circunstâncias, nós muitas vezes vamos começar a desesperar, porque talvez as circunstâncias não são nada boas. Mas nós precisamos nos lembrar. O mundo pode estar em crise, irmãos, mas nós precisamos estar em Cristo Jesus.
Nós somos dependentes dele, nós não somos dependentes do mundo. A nossa provisão vem do alto. Nós somos sustentados pelo Senhor. Lembra o que diz a palavra do Senhor? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa. O embaixador, quando ele vai para outro país, ele não se preocupa, porque ele não é sustentado pelo país que ele vai. Ele é sustentado pelo país que enviou ele. Ele é sustentado pelo país de origem. Se nós não somos deste mundo, se nós somos filhos de Deus, nós somos sustentados por ele. É o Deus que abre portas e ninguém fecha. Então eu quero nessa noite que você volte o seu coração para o Senhor. Que você ore pedindo a Deus para que os seus olhos sejam bons. Bons, para que haja luz na sua vida e que você possa levar a luz de Cristo àqueles que necessitarem. E mesmo que talvez alguns dias essa luz possa se apagar, se lembre que do nosso lado está aquele que é a luz, aquele que tem toda a luz para nos dar, aquele que pode iluminar, que a luz do seu rosto resplandece todas as trevas. E ele disse: jamais vos deixarei, nem vos desampararei. Eu tenho me firmado numa palavra que o Senhor já me deu há algum tempo atrás, em Jeremias 29:11. Eu é que sei, diz o Senhor, os planos que eu tenho a respeito de vós. Plano de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Se lembre que os planos do Senhor para a sua vida são planos bons. São planos bons. Já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas vos tenho chamado filhos. Filhos. Nós somos filhos, herdeiros do Senhor e co-herdeiros em Cristo Jesus. Feche os seus olhos aí. Se você está perto da sua família, se ajunte, vamos fazer uma oração. Vamos buscar mais a presença do Senhor, pedir que Ele nos fortaleça. Vamos nos lembrar que a igreja do Senhor somos nós. Não é um prédio, não é um lugar. A igreja do Senhor é todo aquele que se reúne no nome dEle para o buscar. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nesta noite nós ouvimos a Tua palavra e Te agradecemos, meu Deus. Oh, Senhor, eu oro, meu Deus, para que essa palavra seja viva em nossos corações. Nos perdoe por todas as vezes que os nossos olhos não estiveram no Senhor. Nos perdoe por todas as vezes, meu Deus, em que olhamos para nós, em que olhamos para o nosso irmão, em que olhamos para as circunstâncias, Senhor. Nos perdoe, meu Deus, pelas nossas fraquezas. Perdoa os nossos pecados, assim como também nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, Senhor. Nos ajude, Senhor. Oramos também por aqueles que nos perseguem, para que eles também sejam alcançados. Mas nesta noite, Senhor, nós pedimos, nos dê bons olhos, Senhor. Que os nossos olhos sejam bons, para que haja luz, meu Deus, para que a luz do Teu rosto possa resplandecer, iluminar todas as trevas que há em nós, Senhor. Meu Deus, se porventura alguém tem andado na escuridão, meu Deus, o Senhor é a luz do mundo, meu Deus. Olha pela vida dessa pessoa, Senhor. Traga luz na vida dela, traga direção, Senhor, porque aquele que anda no escuro, meu Deus, tropeça e cai. Mas aquele que anda na luz, Senhor, pode enxergar, meu Deus. Que os nossos olhos estejam voltados e postos no Senhor, para que haja, que o nosso coração esteja firme no Senhor, confiando em Ti, meu Deus. Toma em Tuas mãos as nossas vidas, toma os nossos lares, alcança, Senhor, cada lar, meu Deus. Alcança, Espírito Santo, interceda por nós, pela Tua igreja, Senhor, em toda a face da terra, meu Deus. Nos fortaleça no Senhor e na força do Seu poder. Nos reveste da Tua armadura, nos cobre, Jesus amado e querido, Teu sangue. Guarda-nos, Senhor, para que nenhum mal nos suceda, para que praga alguma chegue à nossa tenda, Senhor. Dê ordem aos Teus anjos a nosso respeito, meu Deus. Oh, Senhor, toma os nossos corações, enche da Tua verdade, do Teu amor, meu Deus, que estejamos firmes, Senhor, fortalecidos pelo Senhor, enraizados no Teu amor e na Tua verdade, ó Deus. Eu coloco diante do Senhor as nossas vidas, coloco as nossas necessidades, Senhor.
E te agradeço, meu Deus, porque o Senhor tem sido bom e fiel. O Senhor tem cuidado de nós, não nos tem faltado nada, Senhor. Obrigada, meu Deus, porque todas as coisas têm cooperado para o bem daqueles que servem ao Senhor, daqueles que o amam, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos fortalecer daquilo que vem do Senhor. Aquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável. Seja isso que ocupe a sua vida. Não fique assistindo coisas que vão te levar para baixo, que vão te trazer tristeza, que vão abrir portas para o inimigo. Cuide da sua vida. Cuide da sua alimentação física, para que você tenha saúde, mas cuide da sua alimentação espiritual. Amém? Tenha uma boa noite. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Parou aí e continua.